Jesus. Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Feliz de estar mais uma vez aqui juntos, reunidos para adorar, cultuar e engrandecer o nosso Deus. O Senhor quer ministrar as nossas vidas nesta noite e nós vamos aprender com a história e atitude de um homem chamado Jairo. Jairo era um principal da sinagoga, né, um príncipe, um governante da sinagoga. A sinagoga era uma assembleia dos judeus onde eles se reuniam para orar, para ler as escrituras. Existiam sinagogas que tinham mais de um líder, existiam sinagogas que tinham apenas um líder. O texto da Bíblia não diz o caso de Jairo, mas fala que ele era o principal da sinagoga, né, um governante da sinagoga, né? E o Jairo, ele tinha uma das suas responsabilidades de ver quem que ia orar, quem que ia ler o texto, ver o discurso antes da pessoa. Então ele era uma pessoa de autoridade, era uma pessoa de responsabilidade, era uma pessoa na época que todo mundo sabia quem era. Então, eu peço para você acompanhar comigo aqui a leitura, Marcos capítulo 5, a partir do verso 21. O texto ele se divide em duas partes, mas nós vamos só aqui se concentrar na vida de Jairo, né, na vida deste homem, e nós vamos aprender com atitudes que mudaram a história da vida dele e que podem nos auxiliar para mudar a história da nossa vida. Eu tenho certeza que o Senhor quer mudar a história da sua vida, que o Senhor quer trazer um tempo novo, que o Senhor quer dar mesmo um rumo novo, que você cumpra as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Então, vamos aprender com Jairo o que Jairo fez para ele ser abençoado. O que Jairo fez para Jesus realizar milagre na vida dele. Eu quero viver milagre, você quer? Então vamos aprender com Jairo? O que nós podemos aprender com ele para viver milagre em nome de Jesus? Marcos capítulo 5, a partir do verso 21. Amém? Diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reunia ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Verso 22. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Vamos continuar, verso 23. E lhes implorou insistentemente: Minha filha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e comprimia. E aí aparece a mulher do fluxo do sangue ali no começo, toca em Jesus, de Jesus sai poder. Jesus pergunta de quem que tocou nele, os discípulos falam: Jesus, tem um monte de gente te apertando. Não, alguém me tocou diferente porque de mim saiu virtude. E ali ela não podendo esconder, a mulher fala: Jesus, foi eu. E ali Jesus fala: filha, a tua fé te curou. E aí, no verso de número 35, continua, né? Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo. Jesus estava falando com a mulher e com a multidão a respeito. O dirigente da sinagoga: Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Verso 36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e disse: Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Verso 40. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou, onde se encontrara a criança. Tomou pela mão e disse: Talita come, que significa: Menina, eu te ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordem expressa para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Meu Deus, glória a Jesus, que história linda, que história maravilhosa, meus irmãos. Veja só, um homem que era o dirigente, um principal ali da sinagoga, alguém que exercia ali certa influência e governo ali onde Jesus estava vivendo um problema, estava vivendo uma situação difícil, algo que ele não podia fazer, algo que não estava mais nas mãos dele, mesmo ele sendo alguém ali de respeito, alguém que governava, alguém ali que era um principal da sinagoga, alguém que dava ordens, que instruía, alguém ali que tinha uma posição de
respeito. Chegou uma situação na vida dele que ele não podia fazer mais nada, que não estava na autoridade dele, que era acima dele. E quais que foram as atitudes para que este homem, mesmo com autoridade, com governo, viver um milagre vindo da parte de Deus? Primeiro lugar, olha lá no verso de número 22. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Meus irmãos, ele, por mais que ele tinha autoridade e reconhecimento, ele reconheceu que tinha alguém acima dele, alguém que podia socorrê-lo naquela hora. Quando eu e você estamos enfrentando um momento difícil, um momento de tribulação, um momento de problema na saúde, um problema de desemprego, um problema de afronta, um problema que muitas vezes vem contra a nossa vida e que nós não temos o que fazer. É algo inadministrável às nossas mãos. A primeira atitude que nós temos que ter, reconhecer que existe um Deus que pode intervir na nossa vida, reconhecer que existe um Deus que pode nos socorrer. A Bíblia diz no Salmo 46 que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Existe um Deus nos céus, que Ele é pronto para operar milagres. Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus do sobrenatural. E quando nós reconhecemos, quando o ato de uma pessoa se prostrar diante da outra naquela época era um sinal de reconhecimento. As pessoas faziam isso diante de reis, de autoridades, reconhecendo a autoridade da outra pessoa. Quando Jairo ali, o principal da sinagoga, o dirigente da sinagoga, se prostra diante de Jesus, ele está reconhecendo que Jesus é uma autoridade maior que ele. Ele está reconhecendo que Jesus tem todo o poder nas suas mãos. Meus irmãos, nós vivemos um tempo que às vezes a pessoa está passando a maior luta, mas ela não se ajoelha diante de Jesus. Ela não se ajoelha em oração. Pastor, estou cansado, estou desanimado, eu não consigo orar, meu irmão. Hoje é dia do Senhor te levantar. Hoje é dia de eu e você nos humilharmos, se prostrarmos diante da autoridade de Jesus, porque Ele disse, todo o poder foi me dado nos céus e na terra, e pedir socorro ao trono da graça, reconhecendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso, reconhecendo que Ele pode mudar a história da nossa vida, reconhecendo que Ele pode fazer o milagre que nós precisamos. Essa foi a primeira atitude de Jairo, se prostrar, reconhecendo a autoridade de Jesus sobre a vida dele, mesmo ele sendo uma autoridade, mesmo ele sendo uma pessoa de influência, ele não podia resolver aquele problema, mas ele reconheceu que Jesus poderia, e o que demonstrou isso foi ele se prostrar, foi ele clamar, foi ele pedir. Não se cale diante dos problemas, não se prostre diante dos problemas, se prostre diante daquele que é o único que pode vir, intervir e restaurar a tua vida em nome de Jesus. Segundo ponto que eu vejo aqui, verso 23, e lhe implorou insistentemente. Meus irmãos, ele não fez uma reza, uma oraçãozinha. Ele implorou, ele rogou, irmãos. Ele estava lá mesmo com uma ação de fé para resolver aquela situação. Ele falou, Jesus, eu não estou vindo aqui orar. Eu não estou vindo aqui me prostrar diante de ti, só como um ato religioso. Eu estou aqui porque eu reconheço e eu sei que o Senhor vai fazer. Ele teve uma ação de fé, irmão. Amada igreja, ele sabia o que ele estava lá fazendo. E acima de tudo isso, dentro desse texto, minha filha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. O que ele está querendo dizer aqui? Jesus, minha filha está lá doente. Sabe o que ele fez? Ele abandonou o problema lá na sua casa, abandonou o problema e foi buscar Jesus, que era a solução. Ele abandonou o problema na casa e foi buscar Jesus. Quantas vezes nós, irmãos, ficamos vivendo em torno do problema, falando do problema, sentindo o problema, sofrendo com o problema, deixamos de ir no culto, deixamos de orar por causa do problema. Ele falou, peraí, o problema está aqui, mas a solução está lá em buscar Jesus. Então ele abandonou, ele deixou o problema lá e ele foi buscar a solução. Ele foi rogar. Ele foi lá reconhecer a autoridade de Jesus, mas tinha um sentimento, tinha uma decisão naquele coração, como que eu falei agora há pouco. Ele orou insistentemente. Por que ele orou assim? Porque ele falou, Jesus, eu abandonei o problema, eu deixei o problema que eu tentei resolver com a minha forma, com a minha inteligência, com a minha sabedoria, com a minha capacidade, com a autoridade que eu tinha, eu não consegui.
Então eu abandonei o problema, eu deixei esse problema e vim buscar solução na tua presença. É por isso que ele estava ali insistentemente: Senhor, a minha filha está lá, mas eu estou aqui. Eu vim aqui te buscar, eu vim aqui buscar o meu milagre, e eu sei que eu vou sair daqui abençoado em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Hoje é o dia de você, nesse culto, buscar o teu milagre, você rogar, você implorar insistentemente e falar: Jesus, o problema ficou na minha casa, o problema ficou lá, Senhor, no hospital, o problema ficou lá na minha empresa, o problema é. A situação é essa, mas eu estou aqui para clamar e buscar o milagre de Deus na minha vida. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Terceiro ponto, vamos lá para o verso 35. Então, veja só. Primeiro lugar, ele reconheceu a autoridade de Jesus mesmo sendo alguém. Por isso que ele se prostrou. Segundo, ele abandonou o problema onde estava e foi lá buscar a solução que era em Jesus. Por isso que ele orou insistentemente. Por isso que ele rogou a respeito daquela situação. Meu irmão, é tempo de falar: Senhor, a situação é essa, o problema é esse. Busca, roga, clama a Jesus, implora agora por Jesus para você viver esse milagre, meu irmão. Terceiro ponto, verso 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Não precisa mais incomodar o mestre, irmãos. E aí o que aconteceu no verso 36? Não fazendo caso do que eles disseram. Jesus fez pouco caso do que ele estava falando. Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. O que Jairo fez, irmãos? Ele deixou de dar ouvido para as notícias, ele deixou de dar ouvido para as pessoas e ele deu ouvido para a palavra de Jesus. Quem que você está ouvindo? Você está ouvindo que as pessoas... Porque quando a pessoa está em problema, irmãos, ela conta para amiga, para o vizinho, para o amiguinho de preferência da igreja. Ele conta para todo mundo o problema. E ele dá ouvido porque as pessoas falam. Eu não estou falando de questão de buscar conselho de pessoas de Deus, não é isso. Mas às vezes a pessoa fala o problema para todo mundo. Você encosta na pessoa, a pessoa fala o problema, fala. Em vez de ela ouvir Jesus, ela escuta mais o problema. De tanto que ela ouve o problema, ela fica só escutando o problema que ela mesma fala. Irmãos, o problema, a notícia chegou. A voz de outras pessoas chegaram. Jesus fez pouco caso e falou: Jairo, você tem a opção de ouvir essas pessoas e de eu me ouvir. Só que para me ouvir, você tem que crer. Poxa, mas veio pessoas da casa dele, veio pessoas trazer a notícia de longe. Eu vou deixar isso que as pessoas falaram para ouvir Jesus? Isso é fé. Isso é buscar o milagre, isso é viver vitória em nome de Jesus. Então para de ouvir más notícias, como diz o Salmo 101:3. Não temerei más notícias. O meu coração não vai entrar nesse laço. O meu coração, a minha mente não vai se envolver nisso. Mas estão falando que o país vai quebrar, que o país não vai ter emprego, que não vai morrer, que não vai ser o quê. Meu irmão, não tema a notícia. Não temas. Crê somente. Tem um Deus nos céus. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. A tua vara e o teu cajado me consolam. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. O Senhor vai preparar uma mesa na presença dos meus inimigos, porque a bondade e a misericórdia de Deus vão seguir todos os dias da minha vida. Eu vou dar ouvido para a palavra de Deus. A palavra de Deus está falando que se eu andar por fé e não por vista, eu vou viver. A palavra de Deus está vivendo que se eu não dar ouvido para a notícia, para as pessoas, para os rumores, mas ouvir Jesus, eu vou viver milagre. Então Jesus, fala mesmo comigo, pede para Jesus falar com você. Assim como Jesus falou com Jairo, Jesus está falando com você agora. Esta palavra é Jesus falando com você. Em nome de Jesus, creia, meu irmão. O milagre de Jesus está esperando. O milagre de Jesus vai chegar na tua casa. E sabe o que aconteceu? Verso 39. Verso 38. Verso 37. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, irmãos, ele deu ouvido para Jesus. Jairo, eu falei que eu ia com você até na tua casa, eu vou lá. Não dá ouvido para essas pessoas. Meus irmãos, ele foi até o fim lá com Jesus. Qual que é o quarto e último ponto? Ele perseverou até o fim. Ele não desistiu da promessa de Deus igual a Abraão.
Podia ter lá o ventre da esposa, estava já enfraquecido, ele já velho, mas ele creu até o fim. A perseverança, meus irmãos, é uma chave poderosa de milagre. Vai com Jesus caminhando até o fim. Jesus vai na tua casa, Jesus vai na tua causa, Jesus vai lá liberar o teu milagre na tua casa hoje. Caminha com Jesus, não dá ouvido, em nome de Jesus. Este homem, ele reconheceu a autoridade de Jesus, ele se humilhou. Este homem, ele abandonou o problema e ele clamou com insistência para Jesus. O problema está lá, mas eu vim buscar um milagre. Este homem, ele não deu ouvido para as notícias, para as pessoas, mas ele creu no que Jesus falou, ele creu na palavra. E quarto e último, ele perseverou e foi até com Jesus na casa dele. Sabe o que aconteceu quando ele perseverou com Jesus até na casa dele? Então entrou e disse: por que todo este alvoroço? A criança não está morta, mas ela dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai, a mãe da criança, os discípulos que estavam com ele, entrou com ele e entrou onde estava a criança. Verso 41, tomando pela mão, disse: Talita cumi. Jesus fala para o teu problema hoje: Talita cumi, levanta-te, levanta-te. E imediatamente a menina de 12 anos levantou e começou a andar. Aleluia. Aquilo que estava parado na tua vida, aquilo que estava morto na tua vida, eu profetizo Talita cumi, eu profetizo levanta. O Senhor levanta esse problema, o Senhor levanta esta causa, o Senhor ressuscita hoje, em nome de Jesus. Tudo que havia morte recebe vida, tudo aquilo que não tinha solução tem solução, tudo aquilo que tinha desgraça tem graça hoje, em nome de Jesus. Recebe esta palavra, aprenda com Jairo, meu irmão, aprenda atitudes para receber o milagre, em nome de Jesus. Se prostre mesmo, clame, implore, creia que Ele pode fazer na tua vida, busca Jesus, em nome de Jesus. Abandona o problema e vai lá resolver com Jesus e persevera até o fim, vai acontecer, em nome de Jesus. Levanta a tua mão para o céu. Pai, eu quero te agradecer por esta palavra, que nós não venhamos ser ouvintes esquecidos, mas que o Talita cumi de Jesus venha na nossa vida hoje, na nossa saúde, no nosso trabalho, no nosso ministério, na igreja, na nossa família, nos nossos filhos, no nosso contexto de vida, que onde havia morte venha a ressurreição, venha a voz de Jesus declarando: vai ressuscitar, vai ter vida. Nós queremos ouvir a tua voz, nós não queremos ouvir outras vozes. Cumpra esta palavra em nós, nós reconhecemos a tua glória e o teu poder, e nós estamos aqui se humilhando diante do teu problema, abandonando o problema agora, indo para a solução te clamar, indo para a solução implorar, Senhor, rogar o teu nome e perseverar até o fim. Que os nossos ouvidos sejam só para ti, para a tua palavra. Fala agora no coração de cada um, ministra a vida de cada um, que sejam libertos desse espírito de murmuração, de reclamação, de morte, de incredulidade, mas que eles venham ouvir como ouviu Jairo: creia somente, não temas. Nós não vamos temer as más notícias, mas vamos crer que o melhor de Deus vai acontecer na nossa vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Uma semana de vitória. Que
just